Olá, meus amigos. Hoje nós vamos fazer uma palestra aqui na Casa Maria Dolores e eu quero convidar a todos então para nesse momento nós participarmos desta oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, que tanto nos acalenta, que tanto nos conduz a um momento de paz e alegria, em especial quando nós passamos por tanta dificuldade material, alguns, espiritual, muitos, e que nós podemos então nos deleitar com os ensinamentos da doutrina espírita. Que Deus possa nos abençoar neste momento e antes de fazer uma leitura do Fonte Viva, eu quero só lembrar desse homem maravilhoso que foi o Seu Barros, que todos nós amamos e que hoje olha por nós da pátria espiritual, ele que é o patrono de toda essa casa, de todo esse complexo do bem, chamado Guarda-Mirim, e todos os outros institutos que ele criou durante a sua vida. E ele sempre disse que foi com a ajuda de muitos. Então nós nos lembramos desse querido amigo, benfeitor, Epaminondas Xavier de Barros, que também é patrono aqui da nossa Casa Maria Dolores. Hoje, como todos sabem, a palestra é feita aqui na casa de quem apresenta. Meu nome é Patrícia e nós vamos começar então, em forma de oração, a leitura de um capítulo do livro Fonte Viva e que eu abri ao acaso. 70. Se chama Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar? Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres,
Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço ao semelhante, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então, neste momento, já que fizemos a leitura desta passagem aqui do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é uma passagem chamada Solidão e que reflete muito do que alguns de nós passamos neste momento, porque nos sentimos sozinhos em casa, muitas vezes presos, né? Muitas vezes achando que não deveríamos estar aqui, né? Que deveríamos sair, mas obedecendo ordens tão justas, né? Ordens tão evidentes para que fiquemos em nossas casas, muitas vezes, ainda assim, nos sentimos sós. Então, que nós saibamos que nós não estamos sós, que sempre teremos a presença do Divino Amigo entre nós, que sempre teremos a oportunidade neste momento, se nós moramos sozinhos, de abarcar um vizinho, de agradecer pela presença daquele que nos bate à porta, pedindo um alimento, que nós possamos responder uma mensagem de luz que chega até nós, ou uma mensagem aflita que por vezes pede a nossa ajuda. Assim, nós começamos então a nossa palestra de hoje e nós temos então a missão de estudarmos um pouquinho do Livro dos Espíritos, esse livro memorável de Allan Kardec, que nos entregou toda a doutrina espírita, tudo que nela está contida, está aqui em O Livro dos Espíritos. E nós vamos então, atendendo a solicitação da diretoria da Casa Maria Dolores, lá no Jardim Maracanã, nós vamos então atender ao pedido da Marli, nossa querida Marli Biscaia, e estudar as perguntas contidas no capítulo 6º, Lei de Destruição, e as perguntas em especial 737 a 741 de O Livro dos Espíritos, que nunca foram tão propícias ao momento que nós estamos vivendo. Seriam propícias a outros tempos de peste, de intempéries climáticas que o mundo já viveu, de dificuldades que tantos países passam sem que o nosso Brasil nunca tenha passado por situações, por exemplo, como um terremoto, um tsunami e outras
intempéries climáticas, né? Uma nevasca forte a ponto de pessoas ficarem meses dentro de suas casas e não poderem sair. E hoje nós passamos então por essa questão do coronavírus, né, que atingiu o mundo no momento em que não se esperava, no momento em que nos achávamos tão fortes para enfrentar essas dificuldades. Muitos pensando, nossa, como que a ciência ainda não conseguiu descobrir uma cura, uma vacina para esse mal que tem ceifado tantas vidas, não só no nosso país, como também em todo o planeta. Então, em inicial, vamos nos lembrar que nós estamos vivendo em um planeta hoje de provas e expiações. Um planeta onde ainda nós aprendemos através das dificuldades e elas nos são necessárias para esse aprendizado. Nós precisamos tirar da nossa mente, desconstituir algumas situações que, inclusive, que denotam a primeira pergunta que nós vamos estudar hoje, que é a 737. E a pergunta é: com que objetivo Deus atinge? Em algumas traduções, com que objetivo Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eu gostaria, antes de tudo, de começar a responder essa questão, que é a 737, falar sobre uma questão basilar desse livro dos Espíritos, que é a questão número 1. A questão número 1, ela se reporta: que é Deus? Ela não pergunta quem e não pergunta o que. Ela pergunta como é Deus. Desculpem. Ela pergunta que é, que pode ser qualquer coisa, não precisa ser um ser humano, como não o é. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que deve se entender por infinito? A segunda pergunta. O que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? É a terceira pergunta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Eles acabaram de responder que nós não conhecemos o infinito. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é, nem o infinito, nem Deus. Nós o conhecemos como conhecemos todas as coisas aqui na Terra. Assim, muitos de nós acreditamos ser Deus, aquele representado por aquele velhinho de barba, um cara de bravo, né, que todos nós devemos temer. Mas o próprio Livro dos Espíritos nos convida a entender Deus de forma diferente. Entender Deus através de suas leis. E as leis de Deus, onde elas estão escritas? A questão, perdão, eu sempre falo artigo por causa da lei, né? Que eu sou advogada de formação nessa vida, e eu sempre falo artigos, mas são questões que estão no Livro dos Espíritos. Perguntas que o Allan Kardec fazia para um conjunto de espíritos que estavam ali, espíritos muito evoluídos, que estavam ali para responder essas questões e assim formar a doutrina espírita, o entendimento da doutrina espírita. E daí, então, onde está escrita a lei de Deus? 621. Na consciência, na nossa consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus,
que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então nós estamos o tempo todo nos lembrando da lei de Deus e muitas vezes é necessário que nós sintamos na nossa pele essa lei, toda a força dessa lei divina, que não é uma lei que pune as pessoas, não é uma lei que vai punir como se punia antigamente, olho por olho, dente por dente. Deus é infinitamente misericordioso e Ele nos ensina, muitas vezes através do sofrimento, de um sofrimento que nós imaginamos que não vamos suportar, mas nós conseguimos. Nós conseguimos através da nossa fé raciocinada, da nossa fé que nos leva a viver todos os dias, acreditando que amanhã será melhor do que hoje. Então essa questão é uma questão muito importante, né, que nos revela coisas muito interessantes no sentido do que nós estamos estudando agora. Por fim, a 614, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. E nossa consciência, como nós aprendemos no 621, ela sabe exatamente quais são essas leis. Quando nós nos afastamos delas, com certeza a dor chega até nós. Então, tudo o que nos acontece de bom e de ruim diz respeito às leis de Deus. E os flagelos destruidores, essa lei que nos colocou agora nessa cilada, que é enfrentar essa pandemia, não é diferente. Ela faz parte da lei de destruição. Será que a lei de destruição é necessária? É preciso destruir? Então, a questão 728, e essa é a última que eu vou me referir antes de começar a 737 propriamente dita, a destruição é uma lei da natureza? E daí então os espíritos respondem: é preciso que tudo que se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Então, quando nós vemos a destruição à nossa frente, sempre ela acontece para um renascimento, para uma melhoria. E então nós passamos aqui para a questão 737 propriamente dito. E nós vamos então, para quem está nos assistindo, começou a assistir agora, seja bem-vindo. Nós vamos até a 741. Nossa palestra, nossa explanação vai até às 11 horas. Nós temos mais uns 40 minutos para falar e se terminarmos antes, não tem problema nenhum, encerrarmos antes. Então vamos lá, voltando. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? 737. Um flagelo destruidor, ele vem até nós a fim de fazermos-nos avançar mais depressa, é o que respondem os espíritos, para fazer com que a humanidade avance mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não o julgai senão
sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor das coisas e em alguns anos o que exigiria séculos. Então os espíritos já nos conquistam aqui nesse final. Poxa, então eu estou passando por todo esse sofrimento para que em alguns anos eu conquiste espiritualmente, moralmente, o que eu levaria séculos para alcançar. Que interessante, né? E que ânimo que nos dá, a partir desse momento, enfrentar essa intempérie, enfrentar essa dificuldade. Então, fazendo já uma explicação da pergunta número 737, nós dizemos com que objetivo Deus atinge a humanidade. Então, Deus não está atingindo a humanidade. Com que objetivo Deus ensina a humanidade? Deus ensina a humanidade por meio de flagelos destruidores. Então, nós aprendemos nas dificuldades que a vida nos aponta, nós aprendemos o quanto é importante a vida, o grande valor que nós devemos dar a ela. Nós aprendemos a partir dessa dificuldade que nós estamos passando agora, a dar valor para as coisas materiais que nós temos, para aquele trabalho que nós reclamávamos tanto, que nós achávamos tão chato e que agora nós estamos privados dele em toda a amplitude que ele nos dava. Nós estamos privados muitas vezes da nossa família, que nós queríamos tanto estar com ela. Nós estamos privados do convívio dos nossos amigos. Nós estamos privados de muitas vezes descer até o solo ali quando moramos em apartamento. Não conseguimos mais nem pegar o nosso elevador para irmos até a rua. Quantas coisas que nós não valorizávamos e nós valorizamos agora. Quando alguém é atingido pelo vírus, nós passamos a dar valor para a nossa própria respiração, coisa que nós não fazíamos. Respirar. Como é bom respirar. Como é importante estar vivo. Então, assim, nessa dificuldade desse flagelo, que inicialmente nós achamos que estamos sendo destruídos, na verdade nós estamos sendo regenerados. Regenerados. Então, assim, partimos para 738. Deus não poderia empregar para aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Sim, e os emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não os aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então Deus está todos os dias a nos ensinar quais são os meios que nós temos para progredir. E não adianta, em nosso estado evolutivo, ou nosso estágio evolutivo, como queiram, de moradores dessa nave chamada planeta Terra, um mundo de provas e expiações, partindo a passos largos para um mundo de regeneração,
porque nós precisamos conservar esse planeta precisa resistir ao mal, esse planeta precisa resistir à nossa destruição, à destruição que nós estamos impondo para ele, né? Apesar de tudo isso, nós somos moradores daqui e nós estamos nesse grau evolutivo, nós precisamos evoluir, nós precisamos tentar melhorar. E para nós melhorarmos, então, Deus se utiliza desses meios que aparentemente são tão pesados para a humanidade, mas é que só assim nós conseguimos, então, entender o que está acontecendo e agradecer. Mas como? Como entender algo que destrói as pessoas, que mata as pessoas? Como entender isso como uma evolução? Vejamos o quanto nós somos convidados a proteger a nossa família, a proteger os nossos entes queridos, a proteger aqueles que estão entre nós e nós ainda não nos tocamos disso. Deus permitiu que o homem chegasse num nível tão importante de evolução intelectual, a ponto de eu estar conseguindo falar com os lares hoje, né, para nesse momento 14 pessoas, o que me faz muito feliz, 14 pessoas, 14 famílias, que podem estar pelo Brasil inteiro, até pelo mundo inteiro. Vejam quanta evolução nós temos, quantas coisas boas nós temos. E daí na questão 738, ainda o Kardec pergunta, mas nesses flagelos o homem de bem sucumbe, assim como o perverso. Isso é justo? Então nesse momento nós temos visto pessoas boas e pessoas más passando pela mesma situação, passando por essa pandemia que assola a humanidade, que nos atrasa a vida. Nós pensamos assim, nossa, meses perdidos, né? Um semestre perdido ali de estudo. Não é? É um semestre ou um ano que nós estamos ganhando, em evolução. Em pouco tempo, vamos fazer uma reflexão de quanto nós já melhoramos, de quanto estamos melhores espiritualmente, com a nossa família. Muitos falam, mas agora então os casais que não estavam bem vão se separar. Se não estavam bem, por que não evoluir? As leis de Deus não admitem, não ensinam que as pessoas se destruam. Mas nos lembremos que o que nós não cumprirmos agora, nesse instante, um dia teremos que retornar a fazer. E para aqueles que hoje chegaram à conclusão que não conseguem conviver com uma pessoa na sua própria casa, tem inúmeros que aprenderam a conviver com as pessoas na sua própria casa, que passaram a ver com outros olhos aquele ser que está ali para lhe servir, doando o seu tempo, doando a sua vida em prol da sua família. Quantos estão aprendendo isso? Então é esse momento que nós temos de evolução, como nós vimos lá na questão 737. Então, voltando à pergunta, né? Poxa, por que Deus então coloca o bom e o mal? Aquela pessoa que a gente vê que é tão boa,
Por que que ela sofre? Por que que ela passou pelo vírus e morreu de falta de ar, né? Sem ter um respirador, sem ter um atendimento? Por que que ela precisou passar por isso? Porque ela merecia passar por isso? Muitas vezes não. Passou por nosso próprio infortúnio, que não atende aqueles que necessitam. Então, assim, vamos lá a resposta. Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Vejamos. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós, e que vos servirá no futuro. E quando eles falam vos servirá no futuro, se não servir nesta vida, servirá numa outra vida. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existentes e sobreviventes a tudo. O nosso espírito sobrevive, não o nosso corpo. O nosso corpo vai se transformar em pó daqui a um tempo. Então, os espíritos, eis o mundo real, pré-existentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a solicitude de Deus. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo, nas grandes calamidades que dizimam os homens. É como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general, que é Deus, tem mais cuidado com os soldados do que com as suas vestes. Então é cuidar do que realmente vai prevalecer, do que vai sobreviver. E não é esse corpo, é o nosso espírito. Mas Kardec continua. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Por muitas vezes nós acharmos que eles foram colocados injustamente nessa situação? Se considerasse a vida por aquilo que ela é e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compreensão aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Então, é aquela analogia que nós fazemos agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos ensina a lição do bem e mal sofrer. Né? Às vezes sofremos bem, sem reclamar. Mas não porque a gente fala, não vou reclamar de nada, senão essa prova não vai estar valendo. Não, nós não reclamamos porque nós não nos apercebemos do quanto nós estamos evoluindo diante daquele sofrimento. Porque faz parte da nossa natureza, nós alcançamos aquela situação de não reclamar. Porque nós entendemos que tudo faz parte desse mundo de evolução que nós estamos passando agora. Então nós suportamos sem reclamar. Quer chegue à morte por um flagelo ou uma causa ordinária, ou seja, morreu de causas naturais, né? Morreu de um acidente. Não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que com isso, no primeiro caso, parte um maior número de uma vez, que é o que está acontecendo agora. Nós estamos passando por um resgate coletivo, tanto para os que se vão, quanto para os que estão aqui. Então, assim, as pessoas que estão desencarnando nesse momento, e a gente fala que todas de resgate coletivo, muitas vezes várias da mesma família, essas pessoas estão passando por isso
porque chegou a sua hora. Estão sendo atendidas no mundo espiritual, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. E nós que aqui ficamos, e essas famílias que sentem essa dor dilacerante de chegar a um atendimento médico e uma porta está fechada, chegar a outro e a porta está fechada, né? E não ter para onde ir. E essa dor não está escolhendo. Por óbvio que ela está chegando aos mais desprovidos de material nesse momento, aos mais pobres, por culpa de toda a sociedade, né? Nós temos que fazer essa reflexão. Nós colocamos essas pessoas que estão governando o nosso país hoje, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, nós colocamos. E se essas pessoas não se atentaram a essa premissa, a esse dever básico, que é a colaboração na saúde da população, nós também temos participação nisso, porque nós os escolhemos. Então, assim sendo, se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais que tempestades passageiras no destino do mundo. Assim sendo, nós podemos fazer reflexões tão especiais para nós, né? A partir de agora, nós damos tanto valor ao sol que está aqui no nosso quintal, né? Ou que bate através da nossa janela, a podemos respirar, né? Nós estamos hoje, o povo aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, no Paraná, né? Estar ainda tão protegido desse vírus. Poxa vida, né? Isso é uma dádiva que nós não pensamos, que nós ainda não refletimos sobre ela. Quantos dos nossos irmãos estão em sofrimento nesse momento, né? E nós estamos aqui sem fazer nada. Então não basta o reconhecimento. A doutrina nos ensina, fora da caridade não há salvação. É a hora de nós também colocarmos a mão na massa e colaborar na medida do possível com aquele próximo que bate a nossa porta, com aquelas instituições que nos pedem auxílio. Chegou a hora de nós fazermos esses gestos, e tirar um pouco do que é nosso, para dividir com aqueles que estão conosco na mesma sociedade. Nós podemos fazer isso, né? A questão 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Então, além da nossa parte moral, a parte física também pode ser atingida e melhorada, né? Então, os espíritos respondam, sim, eles mudam. Algumas vezes, o estado de uma região, então, uma região inteira. O que nós temos visto, gente? Dentro dessa nossa sociedade, eu olhei para o relógio para ver a hora, né? Nós temos ainda 20 minutos. Então, eu pude ver um vídeo esses dias que era uma praia do Rio de Janeiro. Acho que era a Praia do Flamengo, se não me falha a memória. E uma pessoa, então, mostrando o que em 2 meses aconteceu com a água, né? De ela poder ver a água tão cristalina num lugar que estava tão poluído, né? Onde banhistas não mais ousavam entrar na água naquele momento e um maluco estava lá, né? No meio da água. Ainda bem que era só um. Não podemos fazer aglomerações, né? De certo que ele estava aglomerando lá com os peixinhos. Que bom, né? Então, isso aqui é uma prova, né, dessa questão 739, né? Está se mudando o estado de uma região. E eu falei de uma praia, de um pequeno lugar no nosso Brasil. Mas nós já sabemos que o planeta inteiro foi beneficiado, né, em relação à camada de ozônio,
né, em relação à melhora da qualidade do ar. Então, nós já vimos o quanto isso foi positivo. Mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Então, se nós deixarmos esse legado, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, que irão comentar, né, de um tempo de 2020, é um ano que lá no comecinho do ano a gente comemorou tanto, né, como o ano, melhor ano, né, era um número cabalístico, 2020. Vejamos, né, como nós estávamos entusiasmados com esse ano. E ele vem, então, já desde o começo do primeiro mês, nos trazendo tantas provas, tantas dificuldades. E já em fevereiro já fomos assolados, né, por essa questão que nós estamos passando agora. E março e abril, e nós estamos em maio, né, e parece que tudo está tão ruim. E nós vamos entender, e as gerações futuras quiçá entenderão, e eu tenho certeza que entenderão, do quão foi positivo o ser humano ter sido alertado através desse infortúnio, desse flagelo que nós estamos passando agora. As pessoas não querem nem falar, né? Covid-19, né? Não querem nem falar. Então, pessoal, vamos lá para a questão 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? E daí os espíritos respondem: os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus. E o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Então, assim, os espíritos, eles explicam a Kardec. Em primeiro lugar, nós não podemos neste momento mais estar dominados pelo egoísmo. O egoísmo não pode fazer parte de nós nesse momento. Nesse momento, nós nunca fomos tão solidários como nós estamos sendo agora. Nunca nós pensamos tanto no nosso próximo como nós estamos pensando agora. Olha que positivo, né, que já é isso. Então, assim, a gente vai exercitar a nossa inteligência, fazer o que nós podemos diante do que a ciência nos apresenta. A doutrina espírita não é a doutrina do tripé, ciência, filosofia e religião. Então, acolhamos a ciência e que ela possa enfrentar, se debater com a razão em todas as épocas da humanidade, que é a nossa fé inabalável, é que essa religião, que muito mais do que trazer dogmas, nos religa a Deus, nos faz nos aproximarmos dele. Então, assim, né, nesse sentido, nós estamos nos submetendo a duras necessidades para o nosso espírito e que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca de falar a coisa certa, perdão para perdoar as ofensas, muitas vezes tão vis, porque cada um tem a sua própria dificuldade. Muitas vezes nós achamos que aquela pessoa está tão bem e nós mal sabemos o que ela está enfrentando nessa existência, as suas dificuldades, as suas dores. Não julguemos as dores do mundo pelas dores, pelas nossas dores e pelas dores do outro. Vamos julgar as dores do mundo pela necessidade que todos nós temos de evoluir. E esse flagelo é a prova disso.
E na questão 741, os espíritos nos perguntam, aliás, André Luiz, olha só, Allan Kardec nos pergunta: é dado ao homem conjurar os flagelos que o aflige? O que quer dizer esse conjurar? Quer dizer prevenir. O homem pode prevenir e não precisar passar por esses flagelos? Sim, de uma parte, mas como não se pensa geralmente? Muitos flagelos são resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode preveni-los, se sabe procurar as causas. Então, nesse momento, a ciência tem nos ensinado tanto como nos prevenir diante de uma coisa que está posta e tantos se negam a perceber. Tantas pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo, né? Elas negam a entender a própria ciência, a aceitar isso como uma prova e a encarar essa luta, essa dificuldade com amor, com entendimento, com amor ao próximo, com sabedoria, com fé, né? Nós não conseguimos ainda que todas as pessoas compreendessem e ficassem em suas casas, né? E entendessem que ao ficar em casa, no momento em que a ciência nos manda ficar em casa, nós estamos ajudando a todas as pessoas, não a só nós mesmos. E cada vez que nós saímos de casa para nos aglomerar indevidamente, né, para que não é necessário, nós estamos expondo as pessoas. Mas, entre os males que afligem a humanidade, os espíritos vão ensinando, há os gerais, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. Né? Por que isso está acontecendo de nós termos hoje e durante essa semana a ciência, dados científicos apontam que nós teremos uma semana de mais perdas, uma semana mais dura do que foi a anterior, em números de vidas perdidas e ceifadas por esse flagelo. Como nós vamos nos comportar diante disso? Isso é uma coisa que fica ao livre-arbítrio de cada um, né? Cada um de nós, porque essa semana o Brasil certamente será o epicentro da doença no mundo, assim como foi os Estados Unidos, como já foi a Espanha, como já foi a Itália, como lá no comecinho foi a China. E esse mal estará afligindo o nosso país nessa semana. Como nós vamos nos comportar diante disso? De forma caridosa, de forma empática, ou seja, se colocando no lugar do outro, né? Ou vamos ficar pensando, não, eu não moro em São Paulo, eu não moro lá em Manaus, não moro no Pará, no Rio de Janeiro, então eu vou me comportar de forma normal. Não. Os espíritos nos ensinam que cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão e nós temos a obrigação moral de hoje ficarmos em casa, respeitarmos a quarentena na medida das nossas possibilidades, né, de cada um aqui na nossa cidade. Nós vamos respeitar, porque assim nós estamos respeitando as mortes, aquelas pessoas que estão deixando essa encarnação agora, né, num sofrimento tão atroz que é morrer sem ar, né, por falta de ar. Nós só imaginamos, e isso não nos deve deprimir, mas nós devemos refletir e orar e pedir por essas pessoas dentro de nossa casa, na medida do possível, do que a ciência e a Organização Mundial de Saúde e os dirigentes de cada município
repassar para nós nesse momento. A estes o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus. E não é a vontade de Deus uma vontade vil, uma vontade de querer ver nós sofrendo, né? A sua humanidade sofrendo nesse momento. Deus não quer isso. Deus espera de nós progresso. Deus espera de nós caridade, benevolência, indulgência, perdão às ofensas. E por que Deus quer isso de nós? Porque Ele nos criou simples e ignorantes. E agora chegou a hora de nós evoluirmos. E quem não quer que seu filho evolua? Nós, né, que temos os nossos filhos agora que estão sob a nossa tutela. Nós não queremos que eles evoluam? Sim. E nós sabemos muitas vezes que a dor faz parte da vida e que no momento que nossos filhos estão passando por dor, o que nós podemos fazer mais uma vez? Estar com eles, dar-lhes as mãos, dar-lhes a palavra amiga. E não só para os nossos filhos, para os filhos de nossos filhos, para aqueles que nos são caros. Então é a resignação à vontade de Deus. E ainda esses males são agravados frequentemente por nossa negligência. Então assim os espíritos puxam a nossa orelha e nos colocam frente a frente com a realidade nesse momento que nós estamos vivendo. Nunca nós entendemos tão perfeitamente, tão à pele, né, a frase que está lá contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela que enfrenta, né, todas as dificuldades com a razão, o que está acontecendo naquela determinada época. É a nossa fé inabalável, enfrentando essa dificuldade. E por fim, a última resposta aqui, né, que seria uma observação que Kardec faz, entre os flagelos destruidores naturais, independentes dos homens, ou seja, aqueles que chegam independente da nossa vontade, é preciso incluir na primeira linha, e o primeiro que se fala, a peste, mas também a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Olha só, né, quanto que nós estamos aprendendo. A peste, a fome. Todos os dias nós vemos nos programas de televisão os pedidos de tantos seres humanos passando fome, morrendo à míngua do alimento, sem nada, sem água potável, sem arroz e feijão, o mínimo que se podia esperar. No nosso país também. No nosso país também. Nós pensamos que é só lá na África, mas não. No nosso país também. Isso é vontade de Deus? Não, né? Nós podemos amenizar isso. Mas tem coisas que, como as inundações, as intempéries, nós não podemos obstar isso, a não ser com a nossa educação, né? Educação em prol do meio ambiente, da conservação, porque em oposição à lei da destruição existe a lei é que apareceu um negocinho aqui na frente agora na hora da transmissão e eu fiquei preocupada. A lei da conservação, né? Nós temos em contraposição a lei da destruição. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão preservadas hoje? Que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando ao cuidado de sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes? Então, né, o quanto a gente pode, nesse momento, aprender
com essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Fica o convite, então, para que vocês possam ler. Nós temos esse livro, o Livro dos Espíritos, perdão, de domínio público, né, em PDF, ali nos sites da Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Paraná. Nós temos à disposição de todos que podem se apropriar dessas questões para reflexão, da questão 737, a questão 741, que fala sobre os flagelos destruidores. E assim sendo, nós vamos encerrando a nossa reflexão com o coração um pouquinho mais aliviado, eu espero, diante das dificuldades que nós passamos neste momento. Eu peço desculpas por tantas reflexões caseiras, por tantas reflexões pessoais nesse momento, mas tenho certeza que todas elas, quase todas elas, refletem também as vossas reflexões, as reflexões que todos nós, as ansiedades, as angústias que nós estamos passando nesse momento acerca do nosso futuro. Mas confiemos, irmãos, porque todas essas passagens surtirão efeitos futuros que certamente nos beneficiarão e aqueles que nós amamos. Então, assim sendo, nós encerramos a nossa palestra com uma oração que eu vos convido a refletir comigo. Pai nosso, que estais nos céus e que também está em nosso coração, santificado seja o vosso nome, Senhor, Senhor de todas as coisas, Senhor da terra, do céu, das dificuldades, das bonanças. Venha a nós o teu reino de amor, de alegria. Mas, diante de tanta dor, que seja feita a vossa vontade, não a nossa. Porque se nós merecemos passar nesse momento por esse flagelo, é porque é de sua vontade e porque nós sabemos que a sua vontade reflete o nosso bem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Não nos deixe faltar esse pão do corpo, mas também o pão do Espírito. E que mais nós possamos ainda compartilhar com os nossos, em especial aquele que nós nem conhecemos, esse pão que chega até nós, através dos exemplos inúmeros do Cristo que deixou até nós. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, mas também fazei com que nós tenhamos o perdão em nosso coração, o perdão verdadeiro, para que nós possamos também perdoar, na medida em que as ofensas chegam até nós, até o ponto de que nenhuma ofensa vai nos atrapalhar. Se não for nesta vida, que seja em outra, mas desde já nós nos propomos a pensar nisso. Não nos deixeis cair em tentação, que o mal, quando chegar até nós, possa ser rechaçado, que nem por pensamento nós possamos desejar o mal a ninguém, nem aqueles que nós, nesse momento, nos afligem tanto, que nós consigamos isso, Senhor. Que assim seja. Amém. Obrigada, Senhor, por mais este dia que nós nos propomos e convidamos a todos a curtir em família. Um bom domingo a todos, fiquem bem e até o próximo domingo, às 10 horas, onde alguém estará de sua casa refletindo sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Até mais. Muito obrigada.